Então, o nosso texto para hoje é, é Tito. Eu estava aqui com a Bíblia aberta e ia dizer outro. O nosso texto é Tito. Se o pregador não sabe o texto que vai pregar, alguma coisa. Tito, capítulo 2, já podemos abrir. E nem todos saberão, mas aqueles que viram o anúncio de ontem no WhatsApp, sabem que o título da pregação é Deixa de ser Tuga. Hoje não é o objetivo, certamente não será nós passarmos a defender as cores de outro país qualquer. Não é certamente esse o objetivo, mas o desafio é exatamente este, é nós deixarmos de ser tugas. E para isso vamos ler este texto de Tito. Mas antes de lermos o texto, só uma pequena introdução em termos do contexto. Que carta é esta? Quem é Tito? Quem é que estava em causa aqui? Foi escrita a Tito, mas tinha logo uns segundos destinatários. Então é uma carta de Paulo, escrita por Paulo a Tito, seu colaborador fiel e da sua inteira confiança. Nós percebemos isso não só aqui pela carta de Tito, mas noutros textos em que Tito é referido. Muito provavelmente Tito não era tão jovem como Timóteo e não devia ser também tão inseguro, até por via da experiência e talvez até pelas algumas características dele enquanto pessoa. Ele não seria tão inseguro, não precisava e pelo tom da carta nós percebemos que Paulo não está ali com Timóteo a tentar animá-lo ou desafiá-lo, a lembrar-lhe de certas coisas. É, como nós costumamos dizer, a carta a Tito é curta e grossa. Paulo vai direto ao assunto, vai sempre por ali fora, não há ali muita linguagem como nós vemos de Paulo com Timóteo, ali com mais cuidado, com mais incentivo. Tito já tinha sido enviado a Corinto, à igreja de Corinto, que estava com problemas, e tinha sido Paulo a enviar Tito para tentar resolver, e o que nós percebemos, Tito teve mais sucesso do que também Timóteo ali ao lidar com aquela igreja, exatamente talvez por estas diferentes características dele em relação a Timóteo. Mas estamos a dizer isto porquê? Porque Paulo deixou num ambiente que não era assim muito fácil. Porquê? Porque em causa estavam os cretenses. Tito foi deixado em Creta. E os cretenses, a ilha de Creta era uma ilha antiga, só a título de curiosidade, muito provavelmente é tida como a origem dos filisteus, os filisteus que depois que nós vemos ali no Velho Testamento, inimigos de Israel, eles terão vindo desta ilha. Era uma ilha antiga, habitada há muito tempo, e podemos dizer bastante populosa, porque Paulo fala de várias cidades. Era uma ilha, só para termos uma noção, a extensão da ilha seria como daqui a Torres Vedras, Leiria, um bocadinho abaixo de Leiria, talvez não tão longe como Torres Vedras, mas mais ou menos, para quem é bom em geografia, né? Se calhar há muitos que ficaram na mesma, mas para quem tiver alguma noção de geografia, era como, mais ou menos, de uma ponta à outra seria como daqui a Leiria, mais um bocadinho. Ou seja, ainda dava para ter muita gente, e tinha várias cidades. A descrição que Paulo faz dos cretenses, porém, é um bocadinho dura, não é muito abonatória dos cretenses. Porque nós no capítulo 1, no versículo 12, nós lemos que ele usou um profeta ou um poeta cretense para descrever os cretenses. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Por isso, se um cretense descreveu o seu povo desta maneira, isto devia ser mais ou menos verdade, não eram propriamente as pessoas mais fáceis de lidar. Eles eram como, a ideia é que eles eram como feras perigosas que atacam, né? Eles eram falsos, eram mentirosos, por isso não dava para confiar nos cretenses. Eles eram preguiçosos, eles eram dados a uma vida de prazeres, sem grandes regras. E eles eram ímpios, porque eles não queriam saber nem de Deus nem da sua lei.
É esta a descrição geral do povo de Creta, dos cretenses. E qual era a missão? Paulo deixou lá em Creta com missão. Ele próprio diz, pôr em ordem o que estava desordenado na igreja de Creta. E por isso, nós percebemos que não iria ser uma missão fácil. O Evangelho tinha chegado a Creta já há algum tempo antes. Eventualmente, o primeiro contacto terá sido através daqueles judeus que estiveram no Pentecostes. Lá dentro daqueles que estavam no Pentecostes, os cretenses são referidos. Então, judeus que estiveram no Pentecostes, que eventualmente se terão convertido, podem ter sido até os primeiros portadores do Evangelho para Creta. Também é bastante provável, pela maneira que Paulo fala, que tivesse sido o próprio Paulo e Tito, não digo a começar, visto que poderia já ter começado com estes cretenses que estiveram no Pentecostes, mas Paulo e Tito eventualmente terão estado lá também, até imediatamente antes, ou pouco tempo antes desta situação em que Tito estava lá. O certo é que Paulo tinha estado lá e a sua autoridade era reconhecida, porque se não fosse reconhecida, ele não enviava Tito para pôr em ordem aquilo que estava desordenado. E foi por isso mesmo que ele deixou lá Tito. E então, nós lemos no capítulo 1, Tito, em primeiro lugar, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que estabelecer presbíteros. Ou seja, a igreja, para ser uma igreja saudável, tinha necessidade de ter homens que pregassem a palavra de Deus, que pastoreassem a igreja e que, se nós formos ler o capítulo 1, que deviam ter as características necessárias para desempenhar essa função. E era necessário que em cada cidade, em cada igreja, Tito estabelecesse, obviamente nós percebemos pelo resto do Novo Testamento também que era assim a maneira de atuar de Paulo, em conjunto com a igreja, com o reconhecimento da igreja, mas que estabelecesse presbíteros em cada igreja. E em segundo lugar, ou podemos dizer em paralelo, até podemos dizer assim, ele devia ensinar ali em Creta, enquanto estivesse ali, o que convinha à sã doutrina. É assim que ele começa o capítulo 2. Esta era a missão de Tito. Mas o nosso título é Deixa de ser Tuga. Então, como é que isto se liga com o nosso título? Qual é a ligação? O problema na igreja de Creta era que os crentes ali estavam a viver como todos os outros cretenses. Se Paulo fosse descrever a vida e a atitude dos crentes, a descrição não ia ser assim tão diferente da descrição que estava lá no capítulo 1 em relação aos cretenses em geral. Então Paulo envia Tito para que ele ensinasse as implicações de crer no Evangelho. Se eles diziam que criam no Evangelho, que criam em Jesus, então eles tinham de deixar de viver como cretenses. Obviamente nós não vivemos em Creta, né? Nós não somos cretenses. Podia fazer alguma piada com uma palavra em português parecida com cretenses, mas não é necessário. Nós não somos cretenses, mas nós vivemos em Portugal em pleno século XXI, dentro do chamado Ocidente. Ou seja, nós temos, o que é que eu quero dizer com isto? Nós somos portugueses, ou brasileiros, ou nigerianos, mas que vivemos em Portugal, dentro da cultura portuguesa, e vivemos dentro do Ocidente, com tudo o que isso traz agarrado, com a maneira de viver moderna, com a forma como nós, com diferenças, mas depois acabamos por viver em alguns aspectos a vida ser semelhante aqui na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, na Nigéria, e muito mais quando vivemos todos aqui no mesmo retângulo, aqui à beira-mar plantado, como nós costumamos dizer. E nós, tal como os cretenses, somos chamados não a viver como portugueses, brasileiros, nigerianos e todas as outras nacionalidades, que hoje creio que não temos, mas costumamos ter venezuelanos, colombianos. Nós não somos chamados a viver segundo essas nossas nacionalidades. Nós somos chamados a viver como povo de Deus, aqui e agora. Por isso, quando eu digo deixa de ser tuga, aqueles que são de outras nacionalidades, o desafio é deixa de ser. Eu não vou usar, talvez, nem sei como para a Nigéria se há algum termo como para nós, que nós usamos. Sei que para o Brasil existe, mas eu se calhar não vou usar porque não conheço o suficiente para não correr o risco de ofender. Mas o desafio é deixa de ser português, deixa de ser brasileiro, deixa de ser nigeriano. É este o desafio para nós.
E por isso vamos ler, então, Tito, vamos ler não só do 11 ao 15, que é o nosso texto, mas vamos, só para apanharmos melhor o contexto, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 2. Tito 2, versículo 1. Então é Paulo a escrever a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, Paulo, nós lemos a partir do versículo 1, para exatamente termos esta noção mais facilmente. Paulo está a dizer a Tito como os crentes cretenses deviam ser, como eles deviam viver. E no nosso texto, ou seja, do 11 ao 15, ele dá o porquê. Ele explica porque é que isso é necessário. Não é porque simplesmente é suposto, não é simplesmente porque era assim que Paulo tinha decidido, né, que Paulo achava que devia ser, não era por causa de motivos supérfluos ou simplesmente por uma questão de regras. Não, Paulo explica o porquê. Porquê é que eles deviam ser moderados? Porquê é que eles deviam ser prudentes? Porquê é que velhos, mulheres, mancebos, ou seja, jovens, os servos, ou melhor dizendo, os escravos, todos eles deviam viver de uma determinada maneira. Porquê? Ele dá o porquê. E é isso que nós vamos estar a ver em 4 pontos no nosso texto, do versículo 11 ao 15. Porque Paulo diz, então, os porquês. Porque a graça de Deus se manifestou, é o primeiro. Porque a graça de Deus ensina-nos, é o segundo ponto. Porque a graça de Deus dá-nos esperança, é o terceiro. E porque a graça de Deus salva-nos, é o quarto ponto. É por versículo do 11 até o 14, depois nós fechamos com o versículo 15. Então, em primeiro lugar, a graça de Deus manifestou-se. Temos isso no versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado. E manifestou-se quando e como? Ele vai dizer mais especificamente logo a seguir, mas nós percebemos. Manifestou-se em Jesus. Quando Jesus encarnou, quando ele começou depois ainda de forma mais concreta no seu ministério a ensinar, a curar, a operar milagres, ele começou a manifestar, a graça de Deus estava a ser manifestada, mas mais particularmente, mais especialmente, quando ele morreu na cruz, quando ele se entregou à morte na cruz para substituir pecadores. A graça de Deus estava a ser manifestada, ela foi manifestada em Jesus. Jesus manifestou a graça de Deus. E a ideia aqui é do aparecimento da luz. É quando, de repente, alguma coisa é trazida até à nossa vista, que aparece, que se torna visível. É uma expressão que nós usamos
ainda hoje, em diversos contextos, mas com esta ideia de algo que aparece, que se torna visível de repente. A palavra é a epifania, é que dá origem à nossa palavra epifania. E que era usada também para esta ideia de aparecer o sol. Então, a graça de Deus manifestou-se. Quando ela não era vista, ela foi manifesta. E ela manifestou-se de que forma? Diz-nos o texto. Em algumas traduções diz salvadora, noutras diz trazendo salvação, ou algo semelhante a isto. A graça de Deus manifestou-se salvadora. Porquê? Porque havia, e significa que havia necessidade de salvação. Porque haviam trevas e era preciso que chegasse a luz. Então a graça de Deus não se manifestou apenas sem nada que a qualifique. Ele diz-nos aqui que ela manifestou-se salvadora. A graça de Deus, por isso, não é apenas uma ideia, não é um conceito interessante, não é apenas também o é, mas não é apenas um conceito, uma ideia bonita. Não é apenas algo belo para se contemplar, para se olhar. O que o texto nos diz é que a graça é poder para transformar. A graça de Deus manifestou-se salvadora, com poder para salvar. E diz-nos que isso é para todos os homens. Diz aqui, trazendo salvação a todos os homens. Isto não quer dizer que todos os homens vão ser salvos ou são salvos, como prova a própria carta de Paulo a Tito. Porque nem todos os cretenses tinham sido salvos, ou iriam ser salvos, e até muitos que professavam ser cristãos, que é o que nós percebemos na leitura da carta, até muitos que diziam que eram cristãos, na realidade não eram. Ou seja, quando Paulo está a dizer isto, não quer dizer que todos vão ser salvos. O que ele está a dizer é que a graça tinha sido manifestada ali, em Creta, para todos os que tinham ouvido o Evangelho. Para velhos, para velhos, homens e mulheres, para homens e mulheres adultos, para jovens. O Evangelho tinha sido pregado ali e a graça de Deus tinha sido manifestada ali em Creta, pela pregação do Evangelho. E Paulo estava a dizer mais. Com esta manifestação da graça de Deus, havia a possibilidade dos cretenses serem salvos. E nós vamos já, depois mais à frente, vamos perceber o que é que Paulo quer dizer com isto de salvação. O que é que ele tem em mente quando ele fala em salvação. Mas aqui o ponto é que a graça de Deus se manifestou salvadora. Não apenas como um conceito, mas com o poder de salvar. E logo aqui nós temos um primeiro ponto para nós refletirmos, para nós nos apropriarmos. É que a graça de Deus também se revelou a nós. Quanto mais, se não tivesse acontecido já antes, estava-se a revelar hoje, porque estamos hoje diante da palavra de Deus a falar sobre a sua graça. E por isso a graça de Deus está a ser manifestada hoje para nós. E por isso podemos perceber que a graça de Deus que é manifestada, ela tem poder para salvar e por isso tem poder para te salvar. Nós que estamos a ouvir, nós podemos ser atingidos pelo poder salvador da graça de Deus. Em segundo lugar, a graça de Deus ensina-nos. O que é que Paulo diz logo a seguir no versículo 12? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscências mundanas, e vamos ficar por aqui, porque este é a primeira coisa que a graça de Deus nos ensina. A graça de Deus ensina-nos a renunciar, a dizer não, a rejeitar, a pôr de parte. O quê? A impiedade, em primeiro lugar. Renunciando à impiedade. E aqui qual é a ideia de impiedade? A impiedade não está aqui no sentido de que todos os cretenses, quando ele estava a falar dos cretenses, ele não estava a falar no sentido de todos os cretenses andarem a fazer todo o mal que era possível ser feito. Paulo estava a falar mais no sentido a ideia mais de uma inclinação, de um esquema mental, de uma forma de viver que não tinha Deus em consideração. Era não ter a impiedade no sentido de Deus estar fora da maneira deles viverem, dos seus pensamentos, das suas preocupações. Era o esquema mental, e é o esquema mental que nós vemos presente hoje na nossa sociedade. Uma sociedade que exclui Deus por completo, em que as pessoas vivem a sua vida influenciados, e nós, de uma maneira, se calhar, vai mais longe do que naquela altura, porque
nós temos sido educados desde a maior parte, principalmente os mais novos, quanto mais novos nós somos, mais isso é uma realidade. Temos sido educados num mundo em que se quer matar Deus de forma completa, em que tudo é explicado por via da naturalista, ou seja, que não há causa além daquilo que a natureza, o que nós conseguimos ver com os nossos próprios olhos, não é? Daí a teoria da evolução e tudo mais. E nós nem nos damos conta o quão temos sido doutrinados com estas ideias, não só esta, mas outras. Ou seja, nós vivemos numa sociedade ímpia, neste sentido também, além dos pecados, daquilo que se comete que está errado, estamos a falar de um esquema mental, de uma maneira de pensar que nos tenta levar a que Deus seja excluído. Mas não só isso, Paulo não está a falar só da impiedade, ele também fala das concupiscências mundanas, dos desejos mundanos. Ou seja, a graça de Deus ensina-nos a rejeitar também os apetites, os desejos mundanos, o desejo pelas coisas deste mundo, pelos prazeres, pelas coisas, pelas experiências deste mundo. A graça de Deus ensina-nos a rejeitar isto. Mas não fica por aqui, porque a graça de Deus não dá só aquilo que nós devemos rejeitar, dá-nos também aquilo que devemos aspirar, aquilo que nós somos chamados a viver, a fazer. E então Paulo diz, então, renunciando à impiedade e às concupiscências, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então nós somos chamados não só a rejeitar aquilo que é mau, mas a viver aquilo que é bom, segundo os princípios de Deus, segundo o conceito de Deus. E aqui a primeira palavra o primeiro conceito que Paulo usa aqui nesta lista curta é sóbria. Ou noutros textos, noutras traduções pode ser moderada ou sensata, dependendo, mas é uma palavra que em português foi traduzida de maneira diferente, mas que foi repetida, Paulo repete ao longo da carta várias vezes, esta ideia de sermos, porque se formos aquilo que nós já lemos, fala dos velhos serem sóbrios, das mulheres ensinarem as mais velhas, ensinarem as mais novas a serem sensatas. É a mesma base, é a mesma palavra que está na base de todas estas que são traduzidas. Eu não vou entrar, como não sou entendido em grego, não vou falar na diferença entre elas no original, a questão não é essa. É pensar que é a mesma base, é a mesma ideia. Então nós somos chamados a ser sóbrios, a viver neste mundo de forma sóbria, moderada, sensata. Ou seja, é perceber, o Paulo está a fazer um contraste entre o modo de vida dos cretenses e daquilo que nós devemos rejeitar, que é uma vida entregue aos desejos mundanos. E ele está a dizer, não, pelo contrário, nós devemos viver uma vida que seja controlada, autocontrolada, moderada, sensata, sóbria. E então aqui para nos ajudar a concretizar um bocadinho mais, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Por exemplo, como é que tu gastas o teu dinheiro? Se nós somos chamados a renunciar aos prazeres mundanos, aos desejos mundanos e a ser sóbrios, como é que nós gastamos o nosso dinheiro? Se calhar um bocadinho mais para as mulheres. Qual é a percentagem do teu rendimento ou do rendimento familiar que tu gastas, por exemplo, em cosméticos? Em tratamentos variados. Quando digo cosméticos, é tudo, para nós homens, eu pelo menos falo por mim, eu tenho um conhecimento, bem, acho que não sou dos mais ignorantes, mas pronto, mas não vou entrar em detalhes. Mas a ideia é, qual é a quantidade de dinheiro que tu gastas nisto? Mas para todos, nos telemóveis que compramos, nos restaurantes, nas férias, naquilo que é normal hoje em dia, e atenção, eu nisto tudo eu vou falar de algumas coisas, a ideia não é diabolizar nenhuma destas coisas, que podem ser usadas não em si mesmas, não me entendam mal, não é uma lista de regras, não é que seja pecado arranjar as unhas, ou cortar o cabelo, ou comprar cosméticos, ou ter um telemóvel bom. Até porque nós depois temos rendimentos diferentes. O que nós somos chamados é viver de maneira sensata, moderada. Então o desafio é nós pensarmos até que ponto é que temos sido assim, ou se nós estamos a ceder
àquilo que no fundo é a onda que nos empurra a vivermos de uma determinada maneira. Então entendam todas as perguntas, eu não vou fazer esta ressalva a cada coisa que eu disser. Entendam, não estou a dizer que isto é propriamente errado, é chamar a refletir para nós pensarmos, cada um de nós, de que maneira é que estamos a gastar o nosso dinheiro. Mas não só o dinheiro, o tempo. Por exemplo, hoje nós somos muito pouco moderados, regra geral, mas... E nem todos da mesma maneira, com as redes sociais, por exemplo. Uma coisa que nós falamos muitas vezes, mas quanto tempo nós perdemos nas redes sociais? Como é que nós gastamos o nosso tempo? Isto das redes sociais é só um aspecto. Sem fazer nada, olhar para ontem, a fazer coisas que não acrescentam nada. Quanto tempo? Como é que nós gastamos? Será que estamos a usá-lo, a gastar o nosso tempo de forma sensata, moderada, sóbria? Homens, agora se as mulheres, soube aqui uma mais destinada para as mulheres, aqui uma para os homens. Como é que tu olhas para as mulheres em geral? Será que cedes àquilo que é normal, que é ceder ao desejo, à vontade de olhar, até dadas as características da nossa sociedade hoje em dia, como a maior parte das mulheres se vestem? Será que nós somos moderados, sensatos, neste particular? Como te vestes? Se calhar um bocadinho mais para as mulheres, por causa até do ponto anterior, mas não só. Mais uma vez, o vestir inclui muitas coisas. Qual é a importância que tu dás a isso? Mais uma vez, o dinheiro que tu gastas nisso. Como te comportas? E esta aqui, particularmente, também pode ser diretamente logo para mim. Como te comportas, por exemplo, quando falas, quando pensas, quando discutes sobre política, sobre futebol? Será que és moderado? És sensato? Sóbria? Ou quando falas com quer seja entre nós, quer seja com outros crentes e falamos sobre estes assuntos, será que o que marca o nosso comportamento, quando falamos em outros aspectos, quando falamos acerca do nosso patrão, estou só a dar exemplos, mas isto ramifica-se, porque, mais uma vez, é a nossa cultura, é nós falarmos de uma determinada maneira, nós queixarmos acerca de tudo e de todos de uma determinada maneira. Então, será que nós estamos a ser moderados, sensatos? Mas não só de forma sóbria. Paulo chama-nos, Deus chama-nos, através de Paulo, e usando aqui a carta a Tito, para nós vivermos também de forma justa. Ou será que nós somos como o resto do nosso povo, que temos aquele jeito, mais aquele tuga? Eu sei que não é exclusivo dos portugueses, mas aquele jeito de contornar as situações, de dar a volta, né? Seja numa multa, em qualquer situação nós tentamos arranjar aquela maneira de contornar o sistema. Ou seja, recorrer a meios que não são lícitos para contornar certas coisas. Mais uma vez, quando falamos acerca dos outros, quando começamos aquelas conversas em que falamos, seja do patrão, mas também pode ser de um vizinho, de um amigo, de um colega, até muitas vezes, infelizmente, quando falamos de uns dos outros, dos nossos irmãos na fé. Será que somos justos, vivemos e comportamos-nos de forma justa? Porque somos chamados a viver dessa maneira. E por último, Paulo, nesta mini-lista, ele diz que somos chamados a viver piamente. Mais uma vez, o contraste. Se a sociedade cretense era ímpia, ou seja, vivia sem ter Deus em consideração, nós somos chamados a viver no oposto, a ter Deus em consideração em tudo, viver pensando em Deus, tendo por objetivo adorar a Deus, servir a Deus, agradar a Deus. Vivemos assim, então porque nós somos chamados a viver desta maneira. Porque a graça de Deus ensina-nos a renunciar, a rejeitar as coisas que são más e a viver de acordo com a vontade de Deus, ter a sua vontade em mente. Em terceiro lugar, Paulo diz, não fica por aqui. Porque, como nós vemos em outros textos, se nós ficarmos... Deus nunca nos deixa apenas entregues à nossa força de vontade. Deus não diz assim, olha, tens que deixar de fazer isto para fazer aquilo. Porque se Paulo parasse por aqui, era mais um texto legalista
que iria ser interpretado, e bem, por nós, como um faz e não faz. Só que o que Paulo está a falar é da graça de Deus. Por isso ele vai além disso, ele não fica por aqui. Ele diz, em terceiro lugar, que a graça de Deus dá-nos esperança. Versículo 13. Aguardando, ou seja, enquanto vivemos desta maneira, o que é que nós devemos estar a fazer? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está a dar-nos um objetivo, um alvo que retira o nosso olhar do chão e faz-nos olhar para cima, faz-nos olhar para a eternidade, faz-nos olhar para aquilo que não é apenas passageiro, daquilo que não acaba quando a nossa vida acaba aqui, quando o mundo for desfeito, mesmo aquilo que durar até esse dia, depois o que durar mais tempo vai acabar por acabar, ou pelo menos por ser transformado numa coisa melhor. Paulo faz-nos olhar então para a eternidade. O nosso objetivo não deve ser construir algo aqui. Ou seja, a nossa preocupação não deve ser deixar um legado aqui em coisas que são da terra. Não deve ser, a nossa preocupação maior não deve ser com as coisas deste mundo, como Paulo já tinha dito antes, mas ele está a levar-nos a pensar naquilo que é eterno, o que vem para a frente, quais são as promessas de Deus para a eternidade. E ele está a dizer que o nosso objetivo deve ser aguardar. Enquanto vivemos desta maneira, sóbria, justa e piamente, nós devemos estar a aguardar. E eu, neste tópico, na última vez que preguei aqui na sexta-feira, tinha pontos de contacto aqui neste ponto, e eu dei o meu exemplo, porque é algo que está fresco na minha memória e que a maior parte de vocês conhece. Eu dei o exemplo do que aconteceu comigo e com a loja. Né? Quando nós decidimos, nós estávamos envolvidos naquele negócio, né? A nossa ideia era fazer o negócio crescer, era tentar que o negócio prosperasse, e enquanto era esse o pensamento, nós investíamos, nós preocupávamos, nós pensávamos naquilo, como é que podemos melhorar isto, o que é que vamos comprar, como é que vamos fazer. A partir do momento que decidimos vender, isso aconteceu naturalmente, deixámos de investir. A nossa preocupação era apenas manter, porque também não queríamos ser injustos ao vender, não queríamos vender uma coisa em mau estado, mas era manter, era a loja ir funcionando. Ou seja, a partir do momento que nós nos desligámos da ideia de manter a loja, nós deixámos de investir, deixámos de gastar até em termos de pensamento, de tempo, de dinheiro. O objetivo já não passava por ali, nós queríamos era vender porque tínhamos outro objetivo. E quanto mais se aproximava, e depois quando realmente encontrávamos um comprador, então ainda mais até ansiosos estávamos para que chegasse o dia em que deixávamos de ser responsáveis pela loja e houvesse outro que assumisse. A ideia é esta que está aqui. É nós deixarmos de investir nas coisas da terra, deixarmos de estarmos preocupados com as coisas daqui, para que, não deixando de cuidar do dia-a-dia, mas que a nossa preocupação, o nosso objetivo está na eternidade, está no dia em que Jesus se vai manifestar de forma plena, final. É aí que deve estar a nossa preocupação. Os nossos olhos devem estar voltados para aí, não para o que é daqui, o que é passageiro. Porque Paulo diz, né, ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava no versículo 11 a dizer que a graça de Deus já foi manifestada, mas ele usa aqui a mesma ideia, mas para falar de uma manifestação mais visível, ou seja, como Jesus disse, que todo o olho o verá. Ou seja, será Jesus quando vier para estabelecer o seu reino, quando ele vier e a igreja, nós como igreja já viemos com ele, já não vai haver hipótese de alguém dizer que não viu, que não ouviu falar, que não vai, porque vai ser plenamente visível. Vai ser uma manifestação completa. E é para aí que Paulo está a apontar os nossos olhos, para nós esperarmos o dia em que Jesus se vai manifestar. E como também Paulo diz no outro texto, depois nós o veremos tal como ele é. Nós agora só vemos em parte, só conseguimos pensar nas coisas espirituais em parte, porque ainda estamos condicionados pela nossa maneira de pensar humana, né, pela nossa carne, mas nesse dia, então, nós veremos como Deus é. Nós teremos, Deus vai nos mostrar
as coisas de uma forma completa, sem nós estarmos condicionados pelo nosso pecado. Então, e é interessante só a título é um parênteses, mas que é importante também referirmos, este é um daqueles versículos que não deixa margem para dúvidas acerca da divindade do Senhor Jesus, porque quando Paulo está a falar, ele diz o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está a falar de Deus, o Pai, e de Jesus como duas pessoas da Trindade. Ele está a falar do grande Deus, ele está-se a referir ao próprio Senhor Jesus, por isso não deixa dúvidas acerca da divindade do Senhor Jesus. Então nós veremos, é para ali que os nossos olhos devem estar direcionados. E em último lugar, em quarto lugar, se já vimos que a graça de Deus foi manifestada, a graça de Deus ensina-nos e a graça de Deus dá-nos esperança, faz-nos olhar para a frente, para um objetivo que está à frente. Em quarto lugar, vemos no versículo 14 que a graça de Deus salva-nos. O que é que diz no versículo Paulo, no versículo 14? O qual se deu a si mesmo, ou seja, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A salvação de Deus não é para Paulo, ou não é, ponto final, e Paulo percebia isso, ou seja, Paulo quando está a falar da salvação de Deus, ele não está a falar de uma salvação que é apenas um salvo-conduto que nos dá a garantia que nós não vamos para o inferno. A salvação é muito mais do que isto, é uma salvação completa. Jesus deu-se a si mesmo, é o que Paulo diz aqui. Jesus deu-se a si mesmo, assumindo o nosso lugar, ou seja, tornando-se nosso substituto, ficando no nosso lugar e pagando o resgate. É esta a linguagem de um libertador que paga um resgate para libertar alguém. E Jesus não se entregou à cruz apenas para nos livrar do inferno, um apenas entre aspas, que já sabemos que é algo já grandioso. Mas não é esse. A salvação não fica por aí, não é simplesmente para nos libertar do inferno, mas para nos libertar de toda a iniquidade. É o que diz o texto. De tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Para nos libertar do pecado. Jesus não ficou contente simplesmente, pronto. Eles não vão para o inferno, eles vão viver aqui vidas miseráveis, pecando todos os dias, sem um mínimo de consciência do que estão a fazer, mas pronto, ao menos não vão para o inferno. Não é isto que está aqui a falar, a ideia é outra. É uma salvação que é para ser vivida já no presente. A salvação é algo para ter impacto logo a partir do momento que a pessoa é salva, que crê em Jesus. Porquê? Porque ele diz para remir toda a iniquidade e purificar. Mais uma vez, está a voltar às ideias que Paulo está a referir, que os crentes devem viver de maneira sensata, justa, pia. Ou seja, porque Jesus, quando morreu, foi com esse objetivo. E nós sabemos que só será um dia, que isso só será completo um dia, mas a ideia é para que isso comece a ser uma realidade agora. Porque foi esse o objetivo. Jesus deu-se a si mesmo para nos remir, nos resgatar de toda a iniquidade e nos purificar. Mas não termina por aqui. Não foi com o objetivo de nos limpar de toda a iniquidade e de nos purificar para que nós vivêssemos por nossa conta e risco, por sozinhos, como donos de nós mesmos. O que é que diz o texto? Para si. Ele morreu, ele ofereceu-se, ele deu-se em nosso lugar para que nós fôssemos dele. O objetivo é que nós sejamos dele, para nós sermos dele. Povo seu, um povo seu. Isto é a linguagem do Velho Testamento, quando Deus fez ali a aliança com Israel no Monte Sinai e disse que era para eles serem propriedade exclusiva sua. Ali dentro de todos os povos eles eram a herança particular. Deus era Senhor de tudo, mas de uma maneira especial do povo de Israel, porque era o povo seu particular. É esta a linguagem. Nós Jesus deu-se a si mesmo por nós, para nos remir, para si, um povo seu, exclusivamente seu, de propriedade exclusiva sua, zeloso de boas obras. Ou seja, Paulo está a dar o porquê, está a dar não diz só como viver, mas está a dar a motivação correta para que haja realmente poder para nós vivermos daquela maneira. Não é simplesmente porque vamos esforçar-nos muito,
porque vamos ter muita força de vontade, então nós vamos deixar de fazer uma coisa e passar a fazer outra. Não, nós fazemos porque há um motivo. Porque há um motivo para trás, porque Jesus se deu a si mesmo, e há um motivo para a frente, porque nós estamos a aguardar que Ele se manifeste. Nós fomos chamados não para sermos tugas, ou brasileiros, ou nigerianos. Nós fomos chamados para ser cidadãos do céu, cidadãos povo de Jesus Cristo, resgatado por si mesmo. E nós não compreendemos, a nós escapa-nos aqui uma certa profundidade disto. Porquê? Porque, felizmente para nós, nesse sentido, a escravatura já passou. Já passou. Na nossa realidade. Ainda há muitos sítios no mundo onde continuam a haver escravos, mais do que se calhar a gente imagina. Até cá há casos pontuais de pessoas que são feitas escravas, mas como algo instituído e que é generalizado, nós não temos ideia do que é escravatura, o que é viver em escravidão. Naquela altura eles tinham. E o que é que é interessante nós, para percebermos o ponto aqui de uma maneira mais profunda, é que naquela altura o pior não era ser escravo. A ideia de liberdade que nós temos hoje não era bem a que existia. Havia lutas como nós às vezes ouvimos falar acerca do Spartacus, e nós romantizamos, bem em filmes, e nós romantizamos muito. Achamos que as pessoas viviam ali a lutar pela liberdade, como o Spartacus. Naquela altura, ser escravo não era o pior. Porque eu costumo dizer isto, o escravo de César podia ser muito mais poderoso e ter um estatuto social muito mais elevado do que um homem livre do que fosse um agricultor. A questão não estava em ser escravo ou não ser escravo. A questão estava se o seu senhor era um senhor bom ou mau. Se era um senhor poderoso ou influente ou não, ou um simples comerciante. Ou seja, isto para dizer o quê? É que Jesus está aqui a falar de propriedade. Quando está a falar de propriedade, eles percebem esta linguagem, eles percebiam esta linguagem. E eles percebiam qual era a bênção de pertencer, de ser escravo, não do imperador de Roma, mas do imperador, do rei de todo o universo. Isto não era recebido como com a nossa mentalidade hoje em dia, era entendido de outra maneira. O que Jesus está aqui a dizer é que nós somos propriedade sua, nós somos escravos seus, mas nós somos escravos, somos propriedade de um Senhor que é bom, que é todo-poderoso e que nos promete uma herança que é tudo aquilo que é dele e tudo que ele é. É essa a nossa herança. Então nós não somos chamados para... Não faz sentido nós estarmos agarrados à nossa identidade enquanto portugueses, enquanto ocidentais, enquanto cidadãos deste mundo. Não faz sentido quando nós temos uma identidade, nós pertencemos a outra realidade muito superior. Nós pertencemos a um Senhor que é Deus, que é bom, que é misericordioso, que é gracioso e que nos promete uma eternidade com Ele. Concluindo, Paulo termina este texto e é este o objetivo primário da carta a Tito. É aquilo que ele diz no versículo 15. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo escreveu esta carta a Tito, no que diz respeito à sua intenção para Tito, é que ele era instigá-lo a falar, a exortar e a pregar estas verdades. Tanto é que ele repete ao longo da carta, temos um texto logo a seguir que diz a mesma coisa por outras palavras, aqui no capítulo 3, porque Paulo diz assim, estes são os motivos, mas olha, tu ensina isto, porque há muitos que é preciso ensinar aí em Creta, muitos que andam desordenados, que andam a ensinar coisas erradas, tu fala, tu exorta e tu repreende. E ele também estava, ao mesmo tempo, quando ele dizia isto para Tito, a carta ia ser lida pelos cretenses. Eles estavam a falar em segundo plano, a dizer aos cretenses, olha, vocês ouçam, deixem-se exortar e deixem-se repreender por Tito, que é isto que ele foi fazer, é isso que ele foi fazer aí. E por isso, para nós,
isto também é uma ordem, também é um chamado. Mas antes de nós sermos chamados, ou seja, isto era o que Paulo estava a dizer a Tito. Nós não somos Tito. Por isso temos que nos apropriar com as devidas diferenças deste texto. Porque antes de nós falarmos, de exortarmos e repreendermos acerca disto, nós precisamos, em primeiro lugar, de crer. Antes de mais, tu precisas de crer. Tu precisas de reconhecer que tu precisas ser salvo, porque ninguém é salvo se não reconhecer que precisa ser salvo. É aquela ideia, aquela imagem sempre que nós damos, mas que exemplifica bem, né? A pessoa está a afogar-se, pode estar ali alguém a oferecer ajuda, mas se a pessoa achar que consegue sozinha, vai morrer afogada e não vai pedir ajuda. Tu, em primeiro lugar, precisas reconhecer que precisas ser salvo. Ou usando a imagem que Paulo usa aqui. Tu precisas de deixar de estar de olhos fechados e de costas voltadas para o nascer do sol, para esta manifestação da graça de Deus. A graça de Deus, o sol já nasceu. A graça de Deus já foi manifestada. Mas se tu continuares de costas voltadas e de olhos fechados, tu não vais ver, tu não vais poder aproveitar esta manifestação. Por isso o desafio é tu... Ninguém consegue abrir os olhos por si mesmo, mas é tu pedir a Deus que te abra os olhos, é pedir a Deus que te faça ver a sua graça, para que tu possas ser salvo. Em segundo lugar, para aqueles que são crentes, como os cretenses, que eram os destinatários também em segunda mão desta carta, o desafio é também crer, mas de uma forma prática, ou seja, que é vive, que era este o desafio que te ia fazer aos cretenses. Olha, vocês dizem que creem, então vivam desta maneira. Deixa de ser tuga. Deixa-te de identificar, de viver como tuga, como habitante do Ocidente, a viver a tua vida como todos os outros que não conhecem a Deus vivem. Para pensar, para refletir. E atenção, não é porque, eu já disse isto, não é porque ser tuga é pior do que ser bife. Isto agora, como não temos aqui ingleses ou nórdicos, acho que não temos, podemos usar estas expressões, né? Deixar de ser bife ou come on. Não temos o mesmo, dos Estados Unidos. Não, temos mais, que vieram dos Estados Unidos. Né? Come on é uma forma de falar, como tuga para quem vem da América. Não é que ser americano é melhor, ou ser nórdico é melhor que ser tuga. É a mesma coisa, nesse sentido é a mesma coisa. É deixar de ser tuga porque essa é a expressão, é a nossa expressão particular aqui em Portugal, de nós, como nós demonstramos que somos filhos de Adão. Porque dos outros, os nórdicos ou os alemães podem ser um bocadinho mais cumpridores das regras, mas estão tão perdidos se não confiar em Cristo como nós que somos mais desorganizados e que não cumprimos tão bem as regras. Nesse sentido é igual ser tu ou ter outra nacionalidade qualquer. O desafio é nós identificarmos onde é que nós estamos a viver segundo a nossa cultura, empurrados pela forma como toda a gente vive, e identificando isso nós percebemos o que é que nós temos que rejeitar e como nós devemos viver, para vivermos como somos chamados a viver, de forma sóbria, justa e pia. O desafio é vermos isto, é pensarmos, é refletirmos sobre isso. E cada um de nós vai ter desafios diferentes. Eu falei daí alguns exemplos, mas se calhar dei exemplos que para alguns não faz sentido nenhum, para outros faz, mas para outros poderá não fazer sentido. Então nós somos chamados a pensar sobre como é que nós estamos a viver apenas como tugas, apenas como habitantes do mundo ocidental no século XXI e deixarmos de viver assim para vivermos segundo Deus. E por último lugar, este texto também nos exorta a falar acerca destas verdades. Obviamente, numa aplicação mais direta, isto vai ser para nós que somos presbíteros aqui na igreja, que estamos mais diretamente no lugar de Tito, com a responsabilidade de falar, de exortar e de repreender. Mas não só, porque todos temos tendo responsabilidades diferentes, todos temos responsabilidade de uns para com os outros. Então nós somos também, se nós vivemos, principalmente se nós procuramos viver desta forma, também somos chamados a falar, a exortar e, quando necessário, repreender aqueles que vivem de outra maneira. Obviamente com amor, com o objetivo de edificar, não para
para castigar, com o objetivo de nos edificarmos, da Igreja ser alimentada, ser ajudada a crescer, mas somos chamados também para quê? Para que todos nós vivamos como povo de Deus, como este povo que foi comprado por Jesus para ser propriedade sua exclusiva. E nós precisamos também da ajuda uns dos outros para que isso aconteça. Que realmente nós deixemos de ser tugas, ou qualquer que seja a nossa nacionalidade, e que possamos viver como cidadãos dos céus, como parte deste povo que foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar.